Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, dando sequência na nossa exposição. Hoje, no capítulo 9, vamos ler a partir do versículo número 10. Atos dos Apóstolos. Peço que você deixe aberta a sua Bíblia. E antes de começarmos a leitura, eu quero trazer à sua memória a visão que Deus tem trazido para a nossa igreja. Todo início de culto, quem chega antes das 10h30, vê projetado essa tela aqui atrás, a visão da igreja, que é ser uma comunidade acolhedora, que ama Jesus e a sua palavra e está comprometida com a sua proclamação. Eu quero conversar com vocês hoje sobre uma comunidade acolhedora. O que significa ser uma pessoa acolhedora? Uma comunidade acolhedora não é feita de um pastor acolhedor apenas, mas de membros, irmãos, gente que entende que essa é a sua missão, acolher. Não apenas os que vêm de fora, mas aqueles que aqui dentro estão. Acolher significa se importar, significa priorizar o outro, significa dizer que o meu tempo, a minha atenção, às vezes o meu dinheiro, as minhas emoções, elas foram dadas por Deus para servir ao outro. E serem instrumentos de Deus, muitas vezes, para que se cumpra o que nós lemos agora há pouco no momento de oração, para sermos alívio do jugo do outro. Uma comunidade acolhedora, de gente que tem atitude acolhedora, não é uma comunidade de gente que recebe e abraça somente os iguais. Não precisa fazer esforço para receber o igual, gente boa. Aquela pessoa que é agradável. Mas uma comunidade acolhedora é, sobretudo, uma comunidade que recebe aqueles que talvez outros não recebam. E essa é a grande beleza da igreja do Senhor. Toda igreja tem aquelas pessoas que são meio figuras assim, que você fala assim, caramba, mas é o nosso figura. É aquele que a gente ama. É um desafio, às vezes, fala muito pouco, às vezes fala alto, às vezes a gente não entende o que fala, mas é uma família que acolhe, que fala, é nosso, é imperfeito igual eu sou, mas talvez as imperfeições do outro sejam mais visíveis, mais aparentes. Mas mais do que imperfeições, mais do que talvez diferenças de temperamento, de geração, alguma coisa que uma comunidade acolhedora tem, que é acolher o pecador, porque nós fomos acolhidos pelo Senhor, nós amamos porque Ele nos amou primeiro e quer usar a cada um de nós como corpo de Cristo, como instrumento para acolher aqueles outros, também pecadores, para que eles saibam, aqui há refúgio e abrigo para você. Para que Deus nos use para surpreender aquele que vem, talvez na expectativa de eu preciso ser perfeito para estar aqui, e aí a gente vai dizer, não, são justamente os imperfeitos, os mancos, claudicantes, fracos, aqueles que tentam acertar, mas que muitas vezes fracassam. Esse é o nosso lugar. Porque a graça de Deus nos acolheu, também acolheremos. E esse texto que nós vamos ler agora, fala de um homem com uma atitude acolhedora. Um homem que recebeu outro irmão que era um perseguidor, assassino de crente. Mas não recebeu apenas como entra e você se vira, mas ele o abraçou e disse, Saulo, irmão, você é da minha família agora. A sua fama diz outra coisa. Mas eu não vou por aquilo que as pessoas dizem. Pela graça de Deus, nós vamos por aquilo que o Senhor fala a respeito dos seus eleitos. Atos capítulo 9, versículo 10, acompanhe por favor a leitura, que diz assim. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se
e vá à rua que se chama direita e na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, a mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Aleluia. Uma comunidade acolhedora é feita de gente com atitudes acolhedoras. Uma comunidade acolhedora é feita de gente com atitudes acolhedoras. Esse texto mostra para a gente um homem chamado Ananias. Segundo Ananias, no livro de Atos. E o nome de Ananias aqui parece que está tendo uma redenção, porque o primeiro Ananias, ele foi associado ao que mentiu ao Espírito Santo, junto com a sua esposa Safira, quando venderam a sua propriedade, e mentiram para o Espírito Santo. E ali, o juízo de Deus sobre os dois os fulminou. O segundo Ananias parece ter o nome de Ananias redimido. E já é outra história, é outro Ananias, o mesmo nome. E é isso que Deus faz na nossa vida, Ele redime a nossa história, o nosso nome, as nossas marcas. E Ele é enviado à casa de Judas, outro nome também associado à traição, a coisa ruim. Quem aqui quer colocar o nome do filho de Judas? Olha aqui o meu filhinho, Judas. E talvez você coloque e fale, mas você só lembra de um primeiro Judas que traiu Jesus, há um segundo Judas, aquele que recebeu Saulo na casa dele. Quem sabe Judas um dia falou assim, um dia eu recebi Saulo, esse grande apóstolo aí. A redenção no nome de Jesus para as nossas vidas é outro Judas. Mas o nome parece ser redimido apontando para a redenção que há no nome acima de todo nome, o nome de Jesus. Então Ananias, ele recebe essa palavra de Deus que lhe aparece em uma visão. E Ananias estava ali na sua casa, ele era um discípulo de Jesus. E ele diz, Ananias, e ele responde, eis-me aqui, Senhor. E ele diz, levante-se e vá para casa, para a rua que se chama direita, para a casa de Judas, e lá você vai encontrar um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está lá orando. E ele teve também, tal qual você, uma visão. E nessa visão ele viu um homem chamado Ananias, você mesmo Ananias, que foi lá impor as mãos sobre ele, ele recuperou as vistas. E Ananias, temente a Deus, discípulo de Jesus, fala, Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem. Ele tem feito muito mal aos teus santos, aos teus separados. E aqui uma curiosidade, a primeira vez no livro de Atos que o termo santos, separados, reservados por Deus, aparece no livro de Atos. E Ananias fala, ele tem feito muito mal aos seus santos. E aqui em Damasco ele veio até com um documento autorizando ele a prender os crentes, aqueles que invocam o teu nome. Como se Deus não soubesse disso. Mas Ananias abre o seu coração e fala, Senhor, desculpa falar assim, mas eu tenho certeza que esse Saulo mesmo, matador de crentes, aquele que prende os teus santos. E aí Deus fala, Ananias, vá, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel.
eu mesmo vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então, Ananias sai e vai até ali, e ele fala com Saulo, naquela casa de Judas, e chama Saulo de irmão, impõe sobre ele as mãos, e enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo, é o que Ananias diz a Saulo. Saulo, então, tem dos seus olhos escamas que caem, e o primeiro que ele deve ter visto naquela visão foi Ananias, que o acolheu como irmão. Da palavra de Deus, que ele foi batizado, depois comeu e sentiu-se então fortalecido. Ananias, um homem temente a Deus, um homem que era um discípulo de Jesus, e recebe então a missão de acolher um novo irmão. E eu quero, como igreja, nessa manhã, pensar junto com você sobre algumas atitudes, conceitos, ideias que uma igreja acolhedora precisa ter ao exercer o seu ministério de acolhimento. Em primeiro lugar, versículo 10 diz que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. E então o Senhor diz: levante-se e vá à rua que se chama direita. Uma igreja acolhedora, ela tem uma consciência clara de que a iniciativa da missão, do acolhimento, não parte de si mesma, mas parte de Deus. A missão não é da igreja em última instância, mas a missão é de Deus, parte de Deus, é feito junto com Deus e para a glória de Deus. E nesse texto nós vemos claramente, é Deus quem se revela a Ananias. Ela tem a consciência, uma comunidade acolhedora, de que não é por nós mesmos, não é por causa dos nossos méritos, não é porque nós somos bonzinhos, mas porque o nosso Deus, na sua misericórdia e graça, resolveu nos alcançar e nos dar essa missão. Isso nos dá um duplo sentimento. Primeiro, que privilégio. Segundo, que responsabilidade. Que privilégio saber que Deus, que começa a missão, resolveu escolher a mim, pecador, como missionário, como aquele que vai acolher aquele a quem o Senhor me enviar. E que responsabilidade de saber que o Senhor me deu essa missão. E que eu não posso fugir para outro lugar dela, porque essa missão não vem do meu coração, não vem da liderança da igreja, mas vem do próprio Deus. Assim é toda a história da igreja, do povo de Deus. Desde Abraão, quando lá na terra pagã de Harã, ele estava lá e vivia ali com a sua esposa Sarai. Diz em Gênesis no capítulo 12, que o Senhor aparece a Abraão e dá a ele uma missão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Assim também foi com Jonas. E é interessante que o início do livro de Jonas é muito parecido com esse texto. Fala sobre um profeta, sobre um homem que era filho de outro profeta. E aí o Senhor aparece para ele e fala: levante-se e vá à grande cidade de Nínive. Começa com o Senhor. Ele é o alfa, ele é quem começa e sustenta todas as coisas, o soberano Deus. E nós precisamos ter essa consciência. Ele te alcançou, ele começou o processo. A glória, o mérito, a competência não é sua, senão do nosso Deus. E ele então se revela a Ananias em uma visão. O Senhor tem se revelado ao seu povo, aos seus eleitos, aos seus escolhidos. Deus é quem tomou a iniciativa de levar você para o lugar onde você está, para as portas abertas que Ele determinou, ou para as portas fechadas, onde Ele decretou que ali você não passaria e te leva para outro lugar. No capítulo 16 de Atos nós vemos isso. Paulo queria ir para uma determinada região e as portas foram fechadas. É o Senhor soberano da missão quem nos conduz. E descansar nessa certeza e ser encorajado por essa certeza alinha
os conceitos doutrinários e teológicos de uma comunidade que entende que precisa ser acolhedora. Nós não somos um clube. Nós não somos uma fraternidade. Nós não recebemos apenas aqueles que são parecidos com a gente, mas nós recebemos aqueles que o Senhor enviar, que às vezes serão, aliás, que muitas vezes serão uma grande bênção para a gente. Às vezes em forma de alívio, às vezes em forma de desafio para lapidar a sua vida, para desafiar aquilo que você achava que você era tão bom. Eu sou uma pessoa tão paciente, mas com aquele irmão é difícil. O Senhor quer usar essa pessoa e não se engane. Foi Deus quem trouxe essa pessoa, a iniciativa é de Deus. Vamos falar aqui só entre a gente? Será que já teve gente que falou assim, Senhor, se essa pessoa, o Senhor quisesse levar ela para outra comunidade, para outro lugar, seria tão bom. Mas foi o Senhor quem trouxe. É Ele quem toma a iniciativa, Ele quem começa os processos. Ele é o enviador da missão e uma igreja acolhedora, ela tem essa clara consciência. Deus começa os processos. Versículo 13, a palavra de Deus diz, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Uma comunidade acolhedora, ela tem convicção do acolhimento da parte de Deus. Ananias ouviu clara e audivelmente a voz de Deus, falando, vai até a casa de Judas e fala e impõe as mãos sobre Saulo. Ananias era temente a Deus, mas Ananias abre o seu coração e fala, Senhor, eu ouvi a sua ordem claramente, mas eu tenho ouvido também a respeito desse homem. Ele tem feito muito mal aos teus santos em Jerusalém, agora ele está aqui em Damasco. Se eu for lá, discípulo, o que vai acontecer comigo? Uma comunidade acolhedora, ela não tem medo de rasgar o seu coração diante de Deus, porque Deus acolhe o nosso sentimento. E tal qual nós vimos hoje na escola dominical, Jonas também foi esse que teve um coração rasgado diante de Deus. Quando Deus fala, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, ele ora, ele abre o coração, ele não esconde os seus sentimentos diante de Deus. E esse é o convite da palavra de Deus ao olharmos para esse texto. Ananias, ele com temor e tremor fala, Senhor, ele está matando todo mundo. Será que ele vai matar a mim também? Será que ele vai prender a mim também? Ananias aponta para um relacionamento de intimidade que o próprio Senhor Jesus mostra para a gente e que quer que nós todos vivamos também. Lembrem lá do jardim do Getsêmani. A hora de ser preso, então de ser crucificado, Jesus estava se aproximando e ele, como 100% Deus, mas também 100% homem, abre diante do Senhor, Deus Pai, o coração e diz, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Senhor, esse sofrimento é duro, carregar o peso do pecado de toda a humanidade, passar pela crucificação é dolorido demais. O Senhor ensina para mim e para você que o nosso Deus é um nosso Deus que nos acolhe. A gente não precisa ter vergonha. A gente pode, deve ter essa segurança de que Deus já sabe de todas as coisas. Ele quer que a gente traga diante dele, rasgado o nosso coração. Fala, Senhor, eu sei que a missão é essa, eu sei que a pessoa é essa, eu sei que a minha tarefa é essa, mas eu tenho medo, eu me sinto incompleto, incapaz, incompetente. Minhas pernas tremem só de pensar, Deus, olha para mim, a situação está muito difícil, como é que eu vou dar conta? Eu já tenho tanto problema, como é que eu vou acolher os outros? E o Senhor nos convida a ter essa atitude de coração aberto diante de um Deus que nos acolhe. Uma comunidade acolhedora, ela tem essa consciência clara
Porque aqueles que vêm com demandas, talvez eles vão pensar, mas será que eu posso abrir meu coração aqui? Será que é um lugar seguro? Será que não serei julgado? E uma comunidade acolhedora é uma comunidade de mendigos que encontraram o pão e que estão dizendo, nós encontramos aquele que nos alimenta. Nós não tínhamos nada para dar para ele. Nós éramos inimigos dele. Mas nós fomos alcançados pela graça. Nós podemos rasgar o nosso coração. O Senhor conhece o nosso sentimento, o nosso trauma. E o Senhor quer que nós tomemos sobre ele o jugo suave, o fardo leve. E aí sim, aberto o coração, confessado o pecado, exposta a nossa vergonha diante de um Deus que nos acolhe, por causa da graça dele, podemos experimentar alívio para as nossas almas. Versículo 15, a palavra de Deus segue dizendo, mas o Senhor disse a Ananias, vá porque este é para mim, um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Terceira consciência de uma comunidade acolhedora é que Deus ele escolhe e envia os improváveis. E às vezes até os humanamente reprováveis. Saulo era aquele que ninguém daquela comunidade diria, não, esse daí vai ser crente. Esse aí vai servir a Deus. Esse aí está pronto para evangelizar. Não. A oração de Ananias deixa claro o sentimento do coração daquela comunidade. Mas ele é um matador. Ele prende. Como é que eu vou falar da sua palavra para ele? Mas Deus, ele nos envia aos improváveis, aos chatos, aos que fazem mal, aos que incomodam. E meus irmãos, eu tenho convicção de que o Senhor tem isso claro para a nossa igreja nesse dia. Nós ouvimos a mesma mensagem na escola bíblica dominical. Se você não tem participado, você tem perdido uma enorme, preciosa oportunidade. Professores diferentes, com a mesma mensagem do Senhor. E lá nós ouvimos a respeito de Jonas, enviado àquele povo de Nínive, que também prendia, que também matava o povo de Deus, que oprimia o povo de Deus, e Deus, na sua graça, envia Jonas para os ninivitas. O Senhor nos envia a esses improváveis e reprováveis, aqueles que te tiram do sério, aqueles que testam a sua paciência, aqueles que muitas vezes você quer colocar a culpa nele por causa da sua ira, da sua fúria, da sua raiva. Não. O nosso pecado é culpa nossa. É responsabilidade minha. O que o outro faz é responsabilidade dele diante de Deus. Mas a forma como eu reajo, a minha reação diante do que fazem comigo é responsabilidade minha diante de Deus. E uma comunidade acolhedora, ela tem essa consciência que muitas vezes aqueles que nós vamos receber não são aqueles bonitinhos, cheirosos, organizados, equilibrados. Serão os atrapalhados, os descontentes, os grossos. Nós mesmos somos assim. Os sensíveis demais, os capengas, os traumatizados. É esse improvável que Deus escolhe. É esse que ninguém dá nada por ele. Que olha de canto de olho, que se afasta. É para esses que o Senhor nos tem enviado. Os reprováveis. Mas ele diz, vá, porque este é para mim, apesar de tudo que dizem, um instrumento escolhido para levar o meu nome. E o Senhor nos acolheu, e Ele sabe da nossa capenguice, das nossas falhas. E nos escolheu como instrumentos para levar o nome dEle. Para falar, olha, eu também não sou perfeito, mas eu fui acolhido. Tem pão para você também. Tem refúgio para você também. E ainda que a gente seja duro de coração como Jonas, que ao receber claramente a palavra de Deus, em vez de ir para Nínive, foge para a direção contrária. Muitas vezes o Senhor
nos envia um grande peixe, nos coloca dentro de um abismo tão profundo e fala: meu filho, vai para onde eu te mandei. Você acha que ele não merece, ela não merece, porque você está olhando a partir do seu referencial como se você fosse perfeito. Você não é. Não tire conclusões precipitadas, não presuma o que as pessoas estão sentindo ou pensando, mas olhe com amor, com misericórdia. Aqueles que você já julgou e já condenou no seu coração, já prendeu e matou, é para esses que a graça de Deus se manifesta. É para esses que o amor do Senhor quer ser enviado e nos usar como instrumento nas mãos dele. Versículo 16. A palavra de Deus diz: pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Quem sabe aí, quando Ananias ouviu isso, falou: opa, se ele vai sofrer, então eu vou me animar. Mas o foco não é esse. O foco é de uma igreja acolhedora saber que o instrumento escolhido de Deus, um instrumento que muitas vezes vai precisar passar por um processo de lapidação, como uma espada, um facão que precisa ser afiado, para que ele seja um instrumento aperfeiçoado pelo nosso Deus, para levar a palavra dele. Uma comunidade acolhedora é uma comunidade que tem consciência que Deus nos dá o privilégio de sofrer por ele e nos dá o privilégio de saber que temos propósito no nosso sofrimento. Saulo é um instrumento para levar o nome, e eu mesmo vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E aleluia, meus irmãos. Tão bom ver o Espírito Santo falando e repetindo. Nós tivemos uma célula de adolescentes e jovens na sexta-feira à noite. Eles têm estudado 10 razões porque sou um presbiteriano, e a última razão dizia: porque nós temos a consciência de que a perseguição, o sofrimento, as angústias, as injustiças, elas não são fruto do acaso, mas são resultado de um propósito claro de Deus para as nossas vidas. Nem sempre Deus nos permite saber todos os passos e aquilo que é o resultado final desse processo, mas Ele nos permite saber que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jamais nos abandonará, jamais nos deixará. E nos sofrimentos nós temos a alegria e a certeza de saber: o Senhor não só permite que o sofrimento aconteça, mas em muitas situações promove esse sofrimento para aperfeiçoar, porque Ele conhece meu coração duro. Sabe que quando as coisas estão indo tão tranquilas, tão bem, a minha tendência natural é achar que eu sou o dono, o Senhor da minha vida, e quando vem o sofrimento, eu não tenho outro lugar para onde correr a não ser para os braços do Pai. E não são poucos os testemunhos de gente que fala: no momento de mais dificuldade, sofrimento, angústia da minha vida, foi o tempo que a minha vida devocional, a minha oração, a minha intimidade com Deus esteve mais viva, profunda. A gente sabe disso. E Deus então dá a essa comunidade acolhedora, a esse Ananias, a certeza e o vislumbre daquilo que aconteceria com Saulo. Eu vou acolhê-lo, mas ele vai sofrer, eu preciso já desde antemão orar por ele. E Saulo, ele vai muitas vezes, quando é ali o escritor das cartas, como o apóstolo Paulo, ele registra isso muitas vezes. Segundo aos Coríntios 4:7, nós temos este tesouro em vasos de barros, para que se veja a excelência, que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. E ele diz: em tudo somos atribulados, em tudo, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo.
quase todas as cartas, Saulo, agora o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre os sofrimentos e sobre o privilégio que é sofrer pelo Senhor. Da prisão, ele escreve isso, por exemplo, aos Filipenses. Uma comunidade acolhedora é uma comunidade que não prega, venha e pare de sofrer, mas diz, venha e saiba que no seu sofrimento, há propósito, a companhia do Espírito Santo e a certeza de que no porvir toda lágrima será enxugada, toda dor será eliminada. E é uma comunidade que anda de fé em fé na certeza do Senhor. Terminando então a nossa exposição de hoje, chegando ao final, versículo 17 diz, então Ananias foi e entrando na casa impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Uma comunidade acolhedora, é uma comunidade consciente e obediente com relação à sua missão. Ananias, tal qual o Senhor Jesus tinha consciência. Jesus muitas vezes falou, eu não falo de mim mesmo, eu não vim cumprir a minha vontade, eu não vim fazer a minha missão, senão a do Pai. E ele, o nosso Salvador, foi fiel até a morte, morte e cruz, e ele quer promover isso, produzir como fruto do Espírito isso em nossa vida. A nós não é demandada a capacidade de dizer, eu vou fazer isso por minha conta, eu vou ser obediente por minha conta. Não é um discurso moralista que vou dizer, agora vai, porque o meu coach falou que eu tenho força e eu vou. Não! Ao crente não é demandada essa força a partir dele mesmo. Ele lembra da primeira casa, é o Senhor quem começa a missão, é Ele quem dá força, é o Espírito Santo quem vai fazer em você aquilo que você não dá conta de fazer. Mas é uma comunidade que, pela graça de Deus, é consciente da sua missão e obediente ao Senhor no cumprimento dessa missão. Ananias, ele segue até a casa de Saulo, ele se dirige a Saulo de coração aberto, dizendo, Saulo, irmão. E nós tivemos também na escola dominical hoje a oportunidade maravilhosa de orar por aqueles que têm nos incomodado. Eu quero encorajar você a fazer isso hoje. Talvez tenha gente que você fale, não, esse daí não dá. Ele é meu inimigo, ele é meu adversário, ele perturba a minha vida, ele me tira do sério, ele me faz sair da unção, eu venho para a igreja aqui e de repente a pessoa dá uma palavra, é por esse que o Senhor te chama para orar e dizer, meu irmão, minha irmã, consciente de quem começou a obra, de quem enviou você e de quem vai dar graça para que você sirva ao Senhor. Saulo, irmão, Senhor Jesus, que apareceu para você na estrada, apareceu para mim, Ele me mandou aqui. Impõe as mãos e fala, fique cheio do Espírito. E o versículo 18, então, diz que imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. Meus irmãos, não está escrito, mas eu diria que do coração de Ananias também caíram escamas. De conhecer de uma forma ainda mais profunda um Deus de graça, que escolhe os perseguidores improváveis e reprováveis. Dos olhos de Saulo, um homem que era tão religioso, criado e ensinado aos pés de Gamaliel, que entende que a graça de Deus chegou ao povo judeu, mas também aos gentios. As escamas caem dos olhos de Saulo e ele volta a ver. E quando ele abre os olhos, o primeiro que ele vê é Ananias. Alguém que o acolheu. Alguém que impôs as mãos sobre ele e falou, você é meu irmão. Meus irmãos, o Senhor quer curar os nossos olhos, os olhos do nosso coração, nos usando como instrumentos na vida uns dos outros. Quando a gente acolhe os outros, quando a gente coloca a mão nos outros e fala, você é meu irmão, escamas caem. E a graça de Deus flui livre, abundante e profundamente nas nossas vidas. Mas por que você está me tratando bem? Por que você está me tratando com amor? Eu te tratei com rispidez. Por que você não diz isso
de mim, porque eu fui tratado com amor e porque é o Espírito Santo quem faz isso na minha vida. E as últimas duas sentenças falam também tão profundamente ao nosso coração. A seguir, ele se levantou e foi batizado. Saulo, então, é batizado ali, muito provavelmente por Ananias mesmo. E depois dele ser batizado, o que eles fizeram? Comeram. Sentaram ao redor da mesa. Celebraram ali a libertação de Saulo, a conversão daquele que viria a ser um apóstolo, aquele que viria a sofrer pelo nome do Senhor. Eles comeram junto. E essa teologia do comer junto aparece tantas vezes. E nós nos lembramos disso mês após mês, quando nós celebramos a ceia do Senhor. Quando Jesus partiu o pão e deu aos seus discípulos, e tomou o vinho e deu a eles também, dizendo, vamos comer juntos. Porque a gente come com quem é caro para a gente. A gente come com aquele que a gente se importa. Lembrem, no caminho de Emaús, no último capítulo de Lucas, 2 discípulos ali conversando, de repente Jesus aparece para eles e começa a falar sobre tudo que tinha acontecido, que a palavra de Deus havia falado. E aí eles chegam então a Emaús, e eles chegam à casa daqueles discípulos, e os olhos deles se abrem justamente quando eles comeram juntos. Igreja Presbiteriana da Barra, escuta com atenção. Comam juntos. Comam juntos. Nós vamos ter um encontro de teologia e missões, onde a gente vai ter oportunidade de comer juntos. A sua agenda é muito ocupada. Não dá para você comer junto. Você não tem tempo para isso. Mas eu oro para que o Espírito Santo de Deus mova isso de forma doce, mas poderosa no nosso meio. Para que a nossa comunhão não seja superficial, mas seja a comunhão de quem come junto com os esquisitos. Que você considera esquisito. Com aquele que você acha que não, esse daqui não dá para eu estar junto com ele. É nessa surpresa do amor de Deus, aquele que de repente vai falar assim, mas a gente vai comer junto? É. A gente tem arroz e ovo para comer junto, a gente vai comer para a glória de Deus. Quando eles comeram juntos, termina o versículo dizendo, Saulo sentiu-se fortalecido. E eu oro ao Senhor para que essa comunidade, a Igreja Presbiteriana da Barra, seja uma comunidade acolhedora, que tenha alegria em comer junto, ter comunhão, procurar o irmão, mandar uma mensagem durante a semana, encontrar na sua apertada agenda aquele tempo que o Senhor vai reservar para que um fortaleça o outro, para que as escamas de um possam ser ministradas e caírem por terra e falar, Senhor, obrigado. Quando eu estou com esse meu irmão, eu descubro coisas que eu nem sabia. Meus olhos são abertos e a glória do Senhor se manifesta em nosso meio.